Bênção máxima. Queridos, é especial demais, esse tempo tem sido maravilhoso. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente, louvar a Deus pela vida do pastor Abraão, pela Paulinho. Estamos lá, viria eu e a Angélica, né? Aí de repente a Fernanda estava no estágio lá do Tribunal de Justiça, termina o estágio, aí tem o hiato ali do término do estágio até um novo estágio. Aí veio nesse tempo, eu falei, será? Vamos lá, daí eu entro, tem a passagem do mesmo valor que nós compramos lá atrás para a Angélica, e daí tem o mesmo voo, deu tudo certo, nós conseguimos ir em família. Nós aumentamos ali a demanda ali para o pastor Abraão e Paulinho. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Você sabe que amamos vocês demais, a nossa família, realmente, vocês são mais chegados que irmãos, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Nós aprendemos a amar vocês de uma forma tão intensa, tão maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito na vida de vocês, na família de vocês. Não tinha ideia que em 2018 o nosso encontro geraria essa conexão tão especial. E eu quero dizer que nós estamos juntos e realmente é um motivo de grande gratidão. Queridos, e nós vamos continuar e agora finalizar, na verdade, finalizar esse tempo da nossa participação aqui. Eu queria fazer uma recapitulação. Quando nós olhamos para o tema desse acampamento, até que todos ouçam, Mateus 24,14, né? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos um propósito, nós temos um chamado primordial, que é fazer discípulos. Então, quando nós falamos em discipulado, quando nós falamos em pequenos grupos, quando nós falamos em viver uma igreja nesse contexto atual, nessa região, nós estamos falando de algo que Deus tem colocado no nosso coração, de viver intensamente essa vida discipular. Nós começamos lá na sexta-feira falando sobre o discipulado que começa no secreto. E nós falamos sobre essa necessidade dessa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus deve desdobrar numa atividade de andar juntos. Nós não caminhamos sozinhos. Quando nós estamos conectados, nós vamos mais longe. Quando nós estamos conectados, nós somos mais exponenciais. E a igreja do Senhor Jesus é chamada a se conectar e viver o propósito juntos. E Deus não nos chama somente para uma atividade, mas para uma missão que vai além do que simplesmente levar uma pessoa a Cristo, mas é sim levar o Evangelho, levar o amor que muda a eternidade dessas pessoas. Então, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. A humanidade, depois da queda, estava condenada à maldição da morte eterna, e Cristo veio para nos dar uma nova vida. Isso aí nós vimos na sexta e no sábado de manhã. Nós falamos sobre a evangelização discipuladora. Eu ter a evangelização como estilo de vida, eu viver a minha vida dando evidência do poder de Deus, me conectando com pessoas. A partir do momento que elas se conectam comigo, fica mais fácil eu apresentar o Evangelho. Tem muitas pessoas que têm uma resistência em aceitar o Evangelho. O Evangelho é muito simples. Às vezes estão presos a uma placa de igreja, estão presos a uma tradição religiosa, estão presos a um contexto, e elas não perceberam que elas cresceram e nasceram dentro desse contexto, e existe vida pós esse contexto. Eu lembro uma história de alguém que nasceu dentro do campo de concentração na Coreia do Norte, e ele estava ali, e de repente chegou um prisioneiro que foi preso já, adulto, e ele chegou e conversou com aquele jovem, falando assim: olha, puxa, fora do campo de concentração tem um mundo muito lindo, muito especial. E aquele jovem não acreditava, e ele foi conversando com aquele homem, e de repente deu uma oportunidade, eles conseguiram fugir. E tanto que aquele homem foi pular uma cerca elétrica lá, parece que morreu, e esse jovem passou através do corpo daquele homem, saiu de lá e veio e conheceu um mundo totalmente diferente. Ele tinha nascido naquele contexto, ele cresceu naquele contexto, e ele estava ali, e ele não enxergava nada além daquele contexto do campo de concentração. Mas quando ele viu o mundo aqui fora, quando ele viu que existia muito mais que aquela visão limitada, se você procurar depois na internet, você vai enxergar, vai encontrar uma associação que tem, se não me engano, em Nova York, onde ele lidera realmente um projeto para tentar resgatar pessoas em campos de concentração. Mas sabe, assim como esse jovem, muitas pessoas nasceram dentro de um contexto. Eu nasci dentro de um contexto. Eu nasci dentro de um contexto onde a tradição religiosa era muito forte. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar a Jesus, porque eu tinha medo de rejeitar aquela tradição. E aí eu descobri que não é uma tradição. Na verdade, nós estamos falando do relacionamento com Jesus, que ele é íntimo, que ele gera transformação. É muito mais do que simplesmente
viver uma religiosidade, mas viver uma intimidade, um relacionamento. Então a evangelização discipuladora, ela trabalha isso. Nós não podemos ter medo de nos posicionar como discípulos de Jesus. E precisamos e podemos usar as nossas marcas para a glória de Deus. Isso é muito especial. E ontem à noite nós tivemos um momento mais breve ali, mas muito especial com relação a você gerar um ambiente de restauração, quando você usa os seus exemplos, os seus modelos para abençoar e incentivar outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. Então, quando você promove um ambiente de restauração, você vive a restauração, isso gera realmente algo especial. E a sua casa vai ser uma casa de restauração. Pessoas vão chegar lá e vão se sentir amadas, acolhidas, e vão ser restauradas. E você vai ver muita gente sendo restaurada na sua casa. Eu creio nisso. E a resposta de uma restauração, ela está no encontro com Jesus. Nós temos que levar essas pessoas a ter um encontro real com Jesus. E um discípulo restaurado vai ser um canal de bênção e cura na vida de outras pessoas. E esse é o desafio. Então, isso que nós vivemos até aqui, olhando para dentro de nós, olhando para aquilo que nós podemos fazer, agora eu quero fechar esse tempo de uma forma especial, essa última palavra, entendendo como que nós podemos, a partir da compreensão dos ciclos que nós vivemos na nossa vida pessoal, na nossa vida como discípulo, na vida da própria igreja. Como é que a abertura desses ciclos, eles são especiais quando nós entendemos a necessidade, somos intencionais em abrir novos ciclos. Jesus, ele veio e abriu um novo ciclo. Quando nós olhamos lá em Hebreus 7, no versículo 18 a 22, eu quero ler aqui esse texto, que ele fala um pouquinho dessa abertura, desse ciclo. Hebreus 7, de 18 a 22, ele diz o seguinte: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. O que esse texto está dizendo? Jesus, ele vem ao mundo para inaugurar uma nova aliança, mas agora, diferente das alianças anteriores, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, essa aliança agora é definitiva. É uma aliança onde nós somos aliançados com Deus para a vida eterna. E é muito importante nós entendermos isso. Um novo ciclo se abriu a partir de Jesus. E quando nós entendemos que esse novo ciclo que Jesus abre, ele promete que enviaria quem? O Espírito Santo. Nós vimos isso nas palavras anteriores. João 16:8. Eu enviarei o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus não somente abre um novo ciclo, mas ele envia o Espírito Santo para nos capacitar a viver todas as diferenças desse novo ciclo, daquilo que era vivido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o povo não tinha Espírito Santo. No Antigo Testamento algumas pessoas recebiam o Espírito Santo com um propósito específico, o Espírito Santo voltava aos céus. Agora, a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, a morte e a ressurreição, todo aquele que genuinamente entende o sacrifício de Jesus e recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, recebe junto, a partir desse selo, o Espírito Santo. E isso é muito importante porque nós abrimos esse novo ciclo, agora não sozinhos, mas com a presença de Deus em nós. Por isso que aquela figura do templo, que foi construído no Antigo Testamento, onde tinha ali a Arca da Aliança, e só quem entrava ali, quem era? Eram os sacerdotes. O primeiro sacerdote foi Arão, e aí ele passava por um processo de purificação para entrar, tanto que os filhos de Arão entraram com fogo profano e foram consumidos. Mas quando Jesus morre, o que acontece com o véu? Ele se rompe de cima a baixo. E agora todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas, e nós podemos pregar, e nós podemos expulsar demônios, nós podemos fazer aquilo que era antes uma atividade exclusiva dos sacerdotes levíticos, agora nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Por isso que quando nós falamos em abrir as nossas casas, quando nós falamos em pregar o Evangelho e evangelizar, nós estamos falando do exercício do sacerdócio que foi confiado a nós a partir da nova aliança. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos olhar para esse novo ciclo de uma forma intencional? E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 2. Nós vamos caminhar pelo capítulo 2 de Atos. Eu quero trazer alguns destaques aqui que vai nos ajudar a entender esse novo tempo que
que a partir do tema desse acampamento você pode sair daqui, você possa sair daqui desafiado a viver um discipulado intencional, né? Até que todos ouçam, nós vamos continuar pregando, avançando e dando evidência do poder de Deus. Eu queria começar ali a partir do versículo 14. Vamos entender um pouco o contexto de Atos 2. Atos 2 começa o cumprimento ali daquela promessa de Jesus. Jesus fala que enviaria o Espírito Santo. Como nós vimos na palavra, acho que foi, se eu não me engano, na sexta-feira, que eu falava de como o Espírito Santo foi sendo entregue para o povo naquele momento, esse processo de transição. Então, em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo ali sendo entregue de uma forma muito específica para os judeus em Jerusalém. Mas nós temos o Espírito Santo sendo entregue aos samaritanos em Samaria, em Atos 8. Nós vemos ali também que, quando é entregue aos gentios, em Atos 10, começa a gerar aquela democratização. Agora não é somente os descendentes de Israel, mas agora todos podem sim receber o Espírito Santo, ou todos podem viver como alguém salvo eternamente. Atos 19, o Espírito Santo ele é entregue ali aos discípulos de João Batista, que haviam sido batizados na água, agora foram batizados no Espírito. E é nesse contexto, então tinha acabado aqui de ocorrer o Pentecostes, aonde o povo recebeu o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e aí é interessante porque o povo falava a língua dele, mas eu era de uma outra nacionalidade e entendia a língua, o que ele falava na minha língua. Era algo muito doido. Imagina você aqui nos Estados Unidos, e alguém começa a vir que não fala inglês, começa a falar inglês, você começa a entender em português. Né? E hoje eu me vi assim, mais ou menos, aqui, cantando essas músicas aqui, né? E aí algumas coisas eu entendia na época da Tilu, mas depois eu abandonei um pouco o inglês, né? Estava conversando com a Letícia ali, nós estávamos em níveis diferentes, né? Eu estava lá embaixo, o Abraão aqui no meio, a Letícia aqui em cima. De repente o Abraão explode aqui para cima tal, e eu continuo aqui embaixo. Mas também vim para cá para estudar inglês, ficar só envolvido com brasileiro, eles têm conta. Né? Nós fizemos alguns pequenos grupos aqui, penso demais. Você sabe. Mas depois desse movimento do Pentecostes, aí tem essa palavra. No versículo 14 lá, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, de todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso. Porque o que acontece? O povo achava que aquele povo estava bêbado. Ele falou assim, não, é 9 horas da manhã ainda, ninguém está bêbado aqui. Deixa eu explicar o que está acontecendo. E aí ele começa a explicar ali. Ouça com atenção, esses homens não estão bêbados. Como você supõe, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E Pedro continuou falando ali aos judeus através de uma pergunta. Aí diz ali no versículo 37, quando viram isso, os seus corações ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é que vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras advertidas, insistia com ele, salve essa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, um acréscimo de 3 mil pessoas, imagina, 3 mil pessoas. E aí ele continua ali, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partilho do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E os senhores acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, nessa manhã eu quero trabalhar sobre um novo tempo, eu quero trabalhar sobre um novo ciclo. Quando nós olhamos esse texto de Atos, existe agora um novo ciclo se abrindo na vida dos discípulos de Jesus. Existe um novo momento onde Jesus não estava mais entre eles, mas eles estavam agora com o Espírito Santo. E a partir desse momento foi distribuído algo muito especial aqui sobre o papel de cada um. E aqui nós vemos aqui o papel de Jesus foi o quê? Ele veio, ele se fez homem, ele viveu entre nós, ele morreu, ressuscitou
e deu acesso ao Pai. O papel do Espírito Santo, ele foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele está entre nós convencendo pessoas a se arrependerem e viver o novo tempo. E existe o nosso papel, que é o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Jesus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, o Espírito Santo tem feito a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa parte. E para isso nós precisamos entender como que esses ciclos, eles se acontecem na nossa caminhada. E é o primeiro destaque que eu quero trazer nesse texto: seja intencional na abertura desse novo ciclo. Então, interessante o versículo 37, ali Pedro está dizendo ali: quando viram isso, os corações ficaram aflitos e perguntaram: o que faremos? E Pedro diz: arrependam-se, batizando em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Queridos, nós precisamos entender que ciclos são necessários na nossa vida. E se nós não somos intencionais em abrir novos ciclos eles acontecem naturalmente e às vezes muito diferente da nossa desejo, da nossa intencionalidade. Cada um que está aqui, que veio para a América, abriu aqui um novo ciclo. Cada pessoa que está aqui abriu aqui um novo momento. Eu queria compartilhar com vocês algo que não estava previsto, e essa madrugada nos incomodou, e eu estou trazendo aqui algo que eu chamo da curva Sigmonte, que ele trabalha um pouco os ciclos da nossa vida. E é um pouquinho que eu quero desafiar vocês a viverem como discípulo de Jesus, e eu creio que essa igreja vai viver a partir desse movimento que Deus colocou no coração do pastor Abraão, e junto com a liderança sonharam juntos esse início dos pequenos grupos. Quando nós pensamos em ciclos na vida de uma igreja, ou na vida de um discípulo de Jesus, nós vamos entender que sem visão, aquilo que é bom nos impede de alcançar aquilo que é melhor. Seria muito fácil eu ficar aqui e falar assim: puxa, mas a igreja está tão boa, nós estamos tão bem assim, a gente se reúne lá, tem aquele cafezão do domingo de manhã, está tudo maravilhoso, nós nos reunimos lá, é tudo um povo abençoado, um povo querido, essa igreja é muito amorosa mesmo. Pensa uma igreja amorosa, é especial demais. Será que nós podemos estar simplesmente acomodados com isso? Mas quando nós olhamos para a visão que Deus tem colocado, para a liderança dessa igreja, nós vemos um incômodo, porque nós podemos fazer mais, nós temos potencial de fazer mais, por que nós vamos fazer menos? É que nem usar esse telefone aqui, esse telefone faz muito mais do que os 5% que eu uso dele, certo? Porque na verdade o Criador, ele poderia sentar comigo e me ajudar a identificar muitas funcionalidades que eu não conheço. Mas sabe, nós temos a palavra de Deus e Deus nos orienta a viver toda essa exponencialidade. Mas quando eu entendo isso, eu vou e entendo, eu queria compartilhar aqui um gráfico com vocês. Toda a nossa vida, ela é formada por ciclos. Esses ciclos são muito especiais, que é um ciclo que pode envolver a nossa vida, pode envolver o nosso ministério, pode envolver uma igreja. E tudo começa com um sonho. Quando nós entendemos que crenças, valores, convicções e sonhos, eles vêm ao nosso coração. Vocês vieram aqui para os Estados Unidos, possivelmente, porque nasceu um sonho no coração de vocês. Não foi do nada assim: agora vamos para os Estados Unidos. Vamos lá ver a Mickey. Não, aqui não tem Mickey. Vamos lá ver os cowboys. Não, existe um sonho. E ele começa ali um sonho. Na nossa vida, ele vem e ele nasce, né? Então, compartilhando a nossa trajetória, nós vemos quantos sonhos nós tivemos e já realizamos. Mas sabe, quando eu começo, eu tenho esse sonho, eu começo a estruturar ele, eu começo a organizar ele. Então, quando vocês pensarem em vir para cá, vocês começaram a planejar como é que vai ser, nós vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Esse sonho começa a ser estruturado e planejado. Depois disso, eu começo a executar ele. Eu começo a operacionalizar e fazer algo especial, e esse sonho vai se tornando uma realidade. Mas sabe o que acontece depois disso? Existe a realização do sonho. Uau, eu estou aqui, se tornou uma realidade. Agora, eu moro aqui no Texas, agora estou aqui vivendo o meu sonho, aquilo que eu pensei, e eu tenho um propósito nessa cidade, tenho um propósito nesse país, e é muito especial viver o propósito de Deus aqui. Só que a nossa vida, ela é formada por ciclos, e aí de repente eu posso chegar ao ponto que começa uma nostalgia. Puxa, como era bom, parece que não está igual quando nós estávamos empolgados com aquele sonho. Começa uma nostalgia. Uau, era bom demais, mas agora parece que não está. Eu começo a encontrar culpado, os questionamentos, né?
E quem é o culpado? Quem será que é o culpado disso? Por que será que não é? Eu sempre vou tentar achar um culpado para alguma coisa. Sempre vou tentar encontrar um culpado. Aí, até que ocorre o quê? A morte, o sonho. Aí, de repente, eu penso assim, puxa, não é mais como era, e agora? Eu fico lamentando, eu fico ali me revolvendo atrás desse sonho que morreu. Na nossa vida é assim. Você como discípulo pode ser assim. Na igreja pode ser assim. Vivendo aquilo que eu conquistei no passado. Sucesso no passado não garante sucesso no presente e no futuro. Nós precisamos, lembra que eu falei do aspiral? Na sexta-noite até. Em tudo nós precisamos estar envolvidos em processo de crescimento. Mas sabe o que acontece? Quando nós olhamos esse ciclo, será que é possível localizar onde você está nesse ciclo? Agora, pensando no teu sonho, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua paternidade e maternidade, mas também você como discípulo de Jesus. Você como um membro da igreja, da EBBC, como é que você está vivendo isso? O que nós precisamos entender é que a vida como uma curva nos ajuda a entender a história da própria vida e ministério confiado pelo Senhor a nós. Todos nós, como eu conversei e compartilhei com vocês, temos um dom e Deus te plantou aqui para você colocar esse dom à disposição do Senhor. Mas aí, quando eu entendo a intencionalidade de novos ciclos, e aí eu preciso compreender que existe um processo de mudança que precisa acontecer. Esse processo de mudança começa entendendo que existe uma vida além da curva de crescimento. Existe sim algo que precisa ser intencionalmente feito. Antes de realizar um sonho, antes de chegar no ápice desse sonho, eu preciso ser intencional em abrir uma nova curva. Então, antes de chegar e entrar na nostalgia, em tentar encontrar o culpado, eu já preciso reiniciar com um novo sonho. Porque quando eu faço isso, eu inicio um novo ciclo. Por isso que eu creio que Deus está chamando você para iniciar um novo sonho na sua vida ministerial. De repente você viveu a vida toda um contexto como discípulo de Jesus, e até aqui Deus trouxe você dentro desse perfil, dentro dessas características, e Deus está desafiando você a abrir um novo sonho como discípulo, para que você possa fazer parte dessa igreja que está abrindo um novo sonho como igreja. Há 3 anos atrás, quando o pastor Abraão e a Pauline chegam para essa igreja, para pastorear essa igreja, existia um novo ciclo abrindo nessa igreja. Puxa, como era bom lá atrás, é verdade, e era muito bom, e a igreja foi sustentada durante tanto tempo, ali com o pastor Ebenezer. Mas sabe, chegou alguém com uma nova visão, com um novo coração, e não existe melhor ou pior, mas existe um novo tempo para a IBBC, um novo tempo para a sua vida como discípulo, um novo tempo que Deus está chamando essa igreja a viver. E se nós não estivermos conectados para viver o plano de Deus, nós vamos ver um trem passando, a curva realmente passando, um novo ciclo, e vou ficar lá lamentando como era bom, como não era. É algo que realmente pode ser uma grande pedra de tropeço. Queridos, eu estou na mesma igreja há 28 anos, e nós começamos um novo ciclo, uma nova curva, em pequenos grupos, no ano de 2000, e eu estava lá. Eu participei das primeiras reuniões, e eu participei dos pequenos protótipos, e conversamos e caminhamos em pequenos grupos. E eu lembro uma situação onde os pequenos grupos, nós tínhamos uma igreja maior com algumas redes, eram 4 ou 5 redes, que era nominada pelo nome do pastor. Então, como se fosse a rede do pastor Edemilson. Hoje eu sou pastor de uma rede de pequenos grupos, que é a Rede Vermelha. Mas antes de mudar para as cores, era o nome do pastor, a rede do pastor tal, até que nós entendemos que teria que mudar para cores, porque a liderança poderia mudar. E eu lembro na situação que aconteceu, nós estávamos lançando esse movimento das cores, e aí fala assim, quem é da rede vermelha vai para lá, quem é da rede amarela vai para lá, da rede verde vai para lá, e todo mundo foi, ficou um casal ali no meio, e esse casal, ele estava ali, daí o pastor que estava conduzindo falou assim, e você que não é de rede nenhuma, vai, encontra uma desses pequenos grupos, tal, e eles pegaram e foram, e aquele casal ficou lá. Eu não quero pequeno grupo. O que eles estavam? Vivendo ainda a nostalgia do passado. Eu não quero essa inovação. Eu não quero esse negócio novo que vem por aí. E aí, tudo bem, não tem nenhum problema, ninguém é forçado a nada, e ninguém realmente é forçado a nada. Mas sabe o que acontece? Deu alguns meses depois, o pai daquela irmã que ficou ali no meio, ela faleceu, e coincidiu que o pastor Silvio estava viajando, eu estava viajando, eu lembro que nós estávamos no Chile, no evento da Aliança Batista Mundial,
Aí o pastor de plantão foi lá nós temos um pastor de plantão, foi acompanhar a família e tal. E ali acompanhou. E naquele processo, legal, tinha o pessoal mais próximo, os familiares, e aquele pastor foi lá. Aí deu um mês depois, faleceu a mãe de uma amiga muito próxima dessa irmã. E ela foi lá para ser solidária com essa irmã. Chegou lá, tinha uma multidão de gente da igreja. Falei assim, mas por que no velório do meu pai não tinha esse povo? E aí ela perguntou, por que essas pessoas vieram aqui da igreja? Ah, não, isso aqui é do meu pequeno grupo, isso aqui, tal. E aquele pequeno grupo cuidando, amando. Sabe, porque um novo ciclo requer o seguinte, todos nós conseguimos exercer um pastoreio mútuo e um cuidado mútuo. Isso é fantástico porque ele capacita para a exponencialidade. O pastor Abraão consegue cuidar de todo mundo até um determinado limite, certo? E eu estava compartilhando com a Angélica e vendo ontem os testemunhos, né, o Diego e o Fernanda, os testemunhos que vieram aqui falando da participação do pastor Abraão, e é muito especial, pastor de ovelha, que tem cheiro de ovelha, é especial demais. E eu louvo a Deus por isso, porque é muito a minha característica. Eu gosto de estar com pessoas, amo pessoas, mas sabe, nós precisamos entender que Deus está chamando você e essa igreja para abrir um novo ciclo. E a abertura desse novo ciclo, o que acontece? É algo que ele precisa evitar o declínio. O processo de declínio e morte dos sonhos, ele é evitável. Mas aqui existe uma frustração e uma tensão que é natural na abertura desse novo ciclo. Então, você vai ser desafiado a abrir sua casa para um pequeno grupo, você vai ser desafiado a participar de um pequeno grupo, e de repente vai gerar uma frustração, mas eu não quero ter uma resistência. Que nem a Josi falando, sabe que eu não, né? Eu não gosto de receber pessoas em casa, mas porque tem um propósito maior. E, de repente, Deus tem senso de humor. Entender que a casa não é nossa, a casa é do Senhor e está sendo usado para a glória dEle. Queridos, a partir do momento que você coloca como canal de bênção, você é muito mais abençoado do que aqueles que são os destinatários ou são os beneficiados dessa bênção. Então, quanto mais eu e a Angélica investimos em casais, mais o nosso casamento é abençoado. Quanto mais nós investimos em pais com filhos, nós vemos os nossos filhos sendo uma bênção em nossas vidas. Sabe, seja canal de bênção. Se coloque à disposição, dizendo, Deus, eis-me aqui. Porque às vezes Deus vai usar você como canal de bênção na vida de outros, sem você perceber, mas simplesmente porque você está disponível para viver o novo de Deus. Então, o que nós precisamos entender aqui é que Deus chama, sim, você para viver esse novo tempo. E por isso que confusão, frustração e tensão vão caracterizar um período enquanto as duas curvas operam simultaneamente. Você está ainda chegando no ápice de um sonho e você já abre um outro. Isso na sua vida pessoal, isso em todas as áreas da sua vida. Então, primeiro destaque que eu quero deixar para vocês aqui. Seja intencional. Aqueles discípulos foram intencionais e falaram assim, nós precisamos viver um novo tempo, Jesus já inaugurou esse novo tempo e eu preciso fazer algo novo, algo diferente. Como que Jesus, ele discipulava? Jesus, ele ia pelo caminho, ele ia levantando, ele ia curando, ele ia fazendo, só que agora, eles não poderiam continuar da mesma forma, eles precisavam agora ter algumas instalações locais que pudessem acolher as pessoas, e ali falava da simpatia do povo. Então, eles foram inovadores ali. E uma inovação é algo que eu posso fazer, diferente com aquilo que todo mundo tem, para ter resultados diferentes. Então, eu posso viver a inovação como discípulo de Jesus, usando todas as estratégias nessa área tecnológica, da inteligência artificial, num país onde você pode, sim, ser usado aqui para alcançar uma pessoa que, de repente, tem outra nacionalidade, que vai voltar para o seu país, que é fechado para o Evangelho, e vai ser usado por Deus lá como um missionário autóctone local para abençoar aquela nação. Entenda que Deus está te chamando para um novo tempo. O outro destaque que eu vejo nesse texto de Atos é que viva o potencial da unidade. É muito interessante, no versículo 43 de Atos 2, todos estavam cheios de temor, maravilhas e sinais eram feitos, todos mantinham unidos e tinham tudo em comum, a unidade. Gente, vendendo suas propriedades, bens distribuíram conforme a necessidade. Todos os dias continuar, reunir no pátio, no templo, partir o pão nas suas casas, participavam das refeições com alegria e sinceridade. Nós precisamos ver a unidade. É algo que nos leva a cumprir o propósito com muito mais facilidade.
E aqui nesse texto nós conseguimos identificar temor a Deus. Todos estavam cheios de temor. Temor a Deus é principal, deve ser o principal motivo. Porque eu não tenho dúvida que vocês amam a Deus. Porque vocês estão aqui, vocês amam a Deus, separaram esse final de semana para buscar mais de Deus. Certo? Mas o amor a Deus e temor a Deus é algo que precisa caminhar junto. Eu lembro de um grande evangelista americano aqui, que ele tinha um grande programa de televisão, e ali ele pregava, várias pessoas se convertiam, grandes multidões, cruzadas evangelísticas, e de repente ele tinha um canal de TV e se envolveu ali no adultério e corrupção, e pela corrupção ele foi preso. Ele estava na cadeia, e ele recebeu um livro, e ele leu um livro lá do Andy Stanley, e ele falou assim: eu queria conversar com esse pastor que escreveu esse livro. E o Andy Stanley foi na prisão. E eu vi essa mensagem do Andy Stanley, ele compartilhando isso. Ele falou que ele estava lá e perguntou para esse evangelista: quando que você deixou de amar a Deus? Esse evangelista falou assim: eu nunca deixei de amar a Deus. Eu deixei de temer a Deus. Foi a falta de temor que me fez cair. Queridos, o temor a Deus é algo que nós precisamos levar na nossa vida como algo muito sério. Nós precisamos amar e temer a Deus. Temor não é medo, não é você ter medo, não, é você simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito dentro do teu coração. Porque é muito fácil nós condenarmos o adultério como um pecado, né, muito ruim, que a Bíblia fala: não façam isso. Mas às vezes nós negligenciamos o fazer discípulos, que a Bíblia fala: faça isso. E nós não estamos simplesmente pensando que estamos desobedecendo a Deus, não fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. E às vezes eu tenho muitas desculpas. Eu falo assim: olha, eu não tenho dom de evangelismo, mas o chamado de Deus é para todos, não é só para quem tem dom de evangelista. Você pode dar evidência do poder de Deus e ganhar as pessoas para o Senhor Jesus do seu jeito, com as suas características. Tem muita gente que prega só pelo jeito de andar. Eu lembro o pastor Avelino Ferreira, servo do Senhor Jesus, que ele até os últimos dias de vida dele, ele tinha um coração ensinável. E um seminarista pregar, ele estava lá com a cadernetinha dele, ele foi missionário em Angola, foi missionário na Inglaterra, ele era português, e foi tremendamente usado por Deus. E uma vez ele foi pregar, e ele já tinha dificuldade para andar, e ele foi, chegou um momento dele subir no púlpito, ele foi indo, andando, mancando, com toda a dificuldade, sendo apoiado. A hora que ele chegou na frente do púlpito, alguém olhou para o lado e falou assim: ele já pregou para mim, eu não preciso falar nada. Só pelo jeito de andar e a humildade dele, ele já pregou. Você não precisa ser um teólogo para pregar o evangelho. Você não precisa ser alguém pós-graduado, com mestrado e doutorado para pregar o evangelho. Você precisa ter um coração ensinável, um coração rendido ao Senhor. Porque o Espírito Santo vai usar dentro das suas características, aonde ele te colocou. Você é a resposta de oração de alguém. Alguém foi resposta da oração do Ricardo, que a irmã dele está sendo batizada lá na Itália. Certo? E Deus pode ser a resposta, você pode ser a resposta na vida de alguém. Somente se coloca à disposição, meu irmão, minha irmã. Não deixe que as desculpas paralisem aquilo que Deus quer fazer. E ali é muito interessante, porque eles viviam temor a Deus, aí todos criam, mantinham unidos. Ele está falando de unidade. Unidade é diferente de uniformidade. Somos todos membros da IBBC, eu posso ser membro e não posso estar unido. Eu, minha esposa e meus filhos temos o mesmo sobrenome, e podemos ter uma uniformidade no sobrenome e não estarmos unidos. Certo? A unidade é quando nós nos unimos para o mesmo propósito. E vocês estão unidos para o mesmo propósito. Vocês estão aqui porque vocês têm o mesmo propósito. E agora, como é que nós vamos viver esse novo de Deus no mesmo propósito? E aí, quando nós vamos ver a continuidade ali, eles reuniam para adoração no culto público. Veja ali no versículo 46, todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo. E é gostoso demais a adoração. Tenho falado para o Mauro, né, essa banda aqui é maravilhosa, tem uma unção, nos leva a uma adoração tão especial, tão genuína, que gera tanto quebrantamento. É muito especial ver o que Deus tem feito pela instrumentalidade desses homens e mulheres de Deus que chegam aqui para levar a igreja à adoração com o coração rendido, e Deus somente usa a vida deles como um canal de bênção. Mas sabe, é muito gostoso isso, mas nós precisamos entender também que, além disso, nós precisamos do quarto secreto, e nós precisamos, e ele vai dizer ali, abra suas casas, né? Partiu o pão em suas casas junto, participava das refeições e alegrias, com sinceridade do coração. E aqui é interessante, que ele complementa, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sabe como é que você vai conquistar o coração do seu vizinho?
Nem sempre vai ser trazendo na igreja, mas vai sendo abrindo a sua casa. A sua casa tem que ser uma extensão da IBBC. Nós precisamos entender que nós somos uma extensão da igreja do Senhor Jesus, porque a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, e quando nós estamos reunindo na nossa casa, 2 ou 3 estão reunidos ali, o Senhor ali está, e nós estamos ali recebendo pessoas, e pessoas estão se sentindo amadas. Então seja intencional e seja inovador. Não tenha receio de abrir a sua casa para receber pessoas e ver vidas sendo transformadas ali. É bênção demais, queridos. É bênção demais quando você vê Deus usando a sua vida e a sua família como canal de bênção. Então, meu desafio para você é, se coloque à disposição, somente fala assim: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque além da intencionalidade, você precisa compreender que Deus está te chamando para viver a unidade cada vez mais forte. Essa igreja já é unida, mas agora é a unidade no novo sonho, no novo projeto. E por fim, vemos ali no versículo 47, o Senhor lhes acrescentava todos que iam sendo salvos. Eu quero dizer o seguinte: faça a sua parte e deixe que o Senhor faça dele. O papel de convencer, queridos, é o Espírito Santo. O Ricardo pregou, foram 18 anos. Não adiantava, a bibliada na cabeça. E ele compartilhou ontem isso aqui. Eu falei para ele assim, e o testemunho dele incentivou muito meu coração. Eu tenho orado pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão, a minha cunhada, pela minha irmã e meu cunhado e os sobrinhos, há 28 anos. Sabe, e eu sei que não sou eu que irei convencer, é o Espírito Santo. Eles estão presos a uma religiosidade, eles têm medo de mudar a placa de igreja, como se isso fosse relevante. Eles têm medo de mudar a forma de se relacionar com Deus. Eles continuam ainda vivendo a religiosidade de um Jesus histórico e não um Jesus que se relaciona conosco. Então, o que acontece é que eu não estou assim dizendo que a sua parte não é importante, mas eu estou dizendo que é o seguinte: faça a sua parte com excelência e deixe que o Espírito Santo faça dele. Nosso papel é pregar, mas quem irá convencer é o Espírito Santo. O chamado primordial não é somente ser discípulos, mas é fazer discípulos. Mas por que sermos intencionais? Porque primeiro é uma ordem de Jesus, né? E nós precisamos cumprir essa ordem, esse desafio de Jesus. Tem um autor chamado Steve Murrow que ele fala que a nossa missão é fazer discípulos. E a de Cristo é edificar a igreja. Mas muitas vezes nós estamos querendo edificar a igreja e negligenciamos o chamado primordial de fazer discípulos. Então, e como é que nós podemos fazer isso? Não terceirizando o chamado, seja intencional. Na evangelização discipuladora que nós falamos já sobre isso. Porque a evangelização discipuladora, ela torna o desafio do evangelho mais exponencial. Queridos, nós precisamos frutificar. Quando você vai aqui, nós estamos falando e comendo essas uvas aqui, né? A uva sem semente, né? E essa uva geneticamente modificada, sem semente, é gostosa, é prazerosa. Você come, não tem aquele incômodo, né? Mas só que ela não tem a semente que gera multiplicação. Às vezes aquilo que é cômodo, ele também é limitado. Quando você sai da zona de conforto para viver aquilo que Deus te chamou, você se torna um canal de exponencialização. Você vai ser mais exponencial. Segundo, identifica oportunidades além do tempo. Seja no seu trabalho, abrindo sua casa, seja um canal de bênção para alcançar pessoas. E quebre intencionalmente as objeções, buscando a confirmação de Deus no seu chamado. Queridos, a igreja brasileira nos Estados Unidos é uma plataforma única para evangelizar outras culturas. Sabe? Então, se você tem alguma objeção, primeira objeção em se entregar totalmente ao Senhor, eu quero te desafiar nessa manhã a você fazer isso, se entregar totalmente. Mas, além disso, você se colocar à disposição disso, do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Porque vai chegar um dia que nós estaremos diante do Senhor. Nós apresentaremos as nossas mãos diante do Senhor, e o que nós estaremos levando? Será que estaremos levando uma vida confortável, como um discípulo infrutífero, que somente viveu a beleza de receber do amor de Deus, mas não transmitiu? Ou chegaremos com as mãos cheias de frutos
advindos da nossa intencionalidade. Então, esse é o desafio que eu tenho para essa manhã. Seja intencional. Deus está chamando você, Deus está chamando essa igreja para viver um novo tempo, um novo ciclo debaixo da liderança do Espírito Santo. E eu creio que o que Deus tem para vocês é muito grande. O que vocês viveram aqui não é nem a sombra daquilo que há de vir. Então, não perca essa onda junto com esse movimento da igreja. Pegue essa onda para que você cresça pessoalmente, que a sua família, que vocês experimentem um novo de Deus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.